Olá! Neste trabalho, vamos apresentar sobre o processo unificado, o RUP. Foi feita uma customização para poder elaborar este trabalho. A equipe somos eu, Carlos Augusto Reis, Cauê da Conceição Morelles, Iago Gomes e Jonatas João da Silva. A motivação para esse trabalho foi que o nosso grupo foi contratado como consultor em uma empresa e é o responsável por definir o processo de desenvolvimento de um novo software iterativo e incremental. A ideia é utilizar o conhecimento do processo unificado para elaborar um plano com N iterações e customizar as disciplinas de acordo com as necessidades de um projeto. O nosso RUP customizado foi de 8 iterações, com cerca de 2 semanas para cada iteração, totalizando 16 semanas, sendo uma iteração para concepção, 2 para elaboração, 3 para construção e 2 para transição. Também customizamos o gráfico das baleias e cada uma das disciplinas do processo unificado. O nosso gráfico das baleias customizado, ele apresenta cada uma das etapas, concepção, elaboração, construção e transição, e também cada uma das suas disciplinas, modelagem de negócios, requisitos, análise de design, implementação, teste, entrega, gerenciamento de configuração e mudança, gerenciamento do projeto e ambiente. Elaboramos também um slide que auxilia na navegação. Nele é possível encontrar o ícone de homepage, o ícone para próximo slide, para o slide anterior, o que acontece é quando você pode interagir com algum elemento dentro dos slides e como você retorna para o ramo anterior da apresentação. A árvore de apresentação ela é baseada no primeiro ramo, é o gráfico das baleias interativo. Os ramos seguintes, eles dão acesso à concepção, elaboração, construção e transição, e assim como cada uma das suas disciplinas. A etapa de concepção é a fase inicial do processo unificado. É nela que decidimos se vamos seguir adiante com o projeto ou não. É nela também que fazemos os primeiros levantamentos do projeto, como por exemplo a modelagem de negócios e requisitos, que são as áreas com mais atividade no gráfico das baleias. Neste slide é possível ver os links para modelagem de negócios, requisitos, análise de design, implementação, teste, gerenciamento de configuração, gerenciamento de projeto e ambiente. Na disciplina de modelagem de negócios, o foco é identificar os processos do negócio e refinar os papéis e responsabilidades. Assim, desenvolve-se o primeiro entendimento das metas e objetivos da organização-alvo. Dentro da modelagem de negócios, nós temos o papel do analista de processos e negócio. O foco dele é ajustar as metas, definir a arquitetura do negócio e manter as regras de negócio. Os entregáveis são as regras de negócio e o documento de arquitetura do negócio. Temos também o revisor do modelo de negócios. O objetivo dele é revisar este modelo e entregar este documento revisado. Na disciplina de requisitos, existem 2 workflows possíveis. O primeiro é se é necessário a criação de um novo sistema. Se for, dentro da disciplina de requisitos vai ser analisado o problema que precisa ser solucionado. Ou o segundo workflow seria se já existe um sistema, e aí dentro da disciplina de requisitos vai ser feito o entendimento das necessidades dos acionistas para poder continuar esse projeto. O papel do analista de sistemas nessa etapa é desenvolver o planejamento do gerenciamento de requisitos e também gerenciar as dependências, né? E o entregável desse papel é o planejamento dos requisitos, os atributos, fazer um refinamento desses atributos, se já existe um sistema, e uma visão do projeto. Dentro da disciplina de análise e design, é definida a arquitetura candidata para o projeto. Ou seja, é criado um esboço com elementos significativos, né, de forma arquitetural,
e eles vão ser utilizados como base para fazer a análise. Essa análise é feita pelo arquiteto de software, né? Ele vai fazer essa análise arquitetural e vai entregar o modelo e o documento de arquitetura de software. Na disciplina de implementação, dentro ainda da etapa de concepção, é onde começa a estruturação do modelo de implementação. A ideia dele é facilitar, né, é que o desenvolvimento de componentes e do processo se torne mais livre de conflito possível. E esse é o papel do arquiteto de software na etapa de implementação. Ele vai estruturar o modelo de implementação e entregar o modelo e atualizar o documento de arquitetura de software. Na disciplina de teste, é definida a missão de avaliação. Né? Seria o quê? O foco apropriado do esforço de teste. Como ainda não temos muito código implementado, a ideia é já planejar quais vão ser os objetivos do teste quando for testar a aplicação. E os principais papéis dessa etapa são o gerente de teste e o analista de teste. Os dois têm como entregáveis, né, o planejamento de teste e as ideias listadas, né, de como fazer os testes. Ah, eles têm que identificar os motivadores e identificar os alvos de teste. A disciplina de gerenciamento e configuração de mudanças, ainda na etapa de concepção, ela é responsável por projetar esse gerenciamento. Por quê? Porque em outras etapas é possível você criar, né, novos artefatos ou requisitar alterações do projeto. Ou mesmo o próprio cliente pode requisitar alguma alteração. E com esse gerenciamento feito corretamente, o projeto não se perde com essa quantidade de mudanças que podem acontecer. O responsável por isso é o gerente de configuração. É ele que inscreve esse plano e entrega o plano de configuração. E dentro da etapa de concepção, o gerenciamento de projeto é quem vai ser o responsável por conceber um novo projeto e fazer o planejamento desse software. Né? O objetivo deles é revisar o planejamento e os componentes e verificar a viabilidade e aceitabilidade das partes interessadas. O responsável é o gerente de projeto. É ele quem vai iniciar o projeto e quem vai desenvolver o plano de medidas. Os seus entregáveis são o planejamento do desenvolvimento do software, o plano de iterações e o plano de medidas. A disciplina de ambiente é quem vai preparar o ambiente do projeto e fazer o levantamento de ferramentas candidatas e projetos candidatos para os artefatos principais desse desenvolvimento. O responsável é o engenheiro de processo. É ele quem vai desenvolver os templates específicos do projeto, que são os seus entregáveis. A elaboração consta na construção do alicerce da arquitetura do sistema, visando uma sustentação do projeto para que o mesmo seja inviável em questão de custo. O gráfico das baleias ao lado indica o uso de cada disciplina em cada interação, que são, no caso, modelagem de negócios, requisitos, análise e design, implementação, teste, entrega, gerenciamento de configuração, gerenciamento de projeto e ambiente. Começando pela modelagem de negócios, aqui é realizado um brainstorm. Ideias, ambiciosas ou não, são consideradas, anotadas e depois filtradas visando automatizações no modelo escolhido. Na elaboração de cada integrante tem seu papel, atividade e entregável. A modelagem de negócios compõe com o analista de processo de negócio, designer de negócio e revisador do modelo de negócio, que exercem suas respectivas atividades e geram entregáveis, como pode ser visto no slide. Os requisitos constam no entendimento do projeto, o que será feito para resolver certo problema. Definição dos limites e identificação das restrições do sistema que será implantado.
Por ser um tópico que o cliente às vezes não chegou a uma decisão, o mesmo pode ser alterado no decorrer do projeto de forma constante, sendo necessárias revisões regulares para avaliações de viabilidade. Aqui tem uma tabela de divisão dos papéis para a elaboração dos requisitos: analista de sistemas, devisador de requerimentos, especificador de requerimentos e designer da interface de usuário. Para análise e design é o momento do refinamento das definições, detalhando de forma precisa o comportamento de cada tarefa, além de revisar o design, testar componentes implementados, projetar a estrutura do banco de dados apropriada para o projeto e definir uma estratégia para que os critérios de desempenho do sistema sejam atendidos da melhor maneira. Os papéis dessa fase se dividem em três: o arquiteto de software, o designer e o designer de banco de dados. A fase de implementação é o momento de tornar o desenvolvimento de componentes e o processo de compilação o mais livre de conflitos possível para a criação de componentes para a implementação de forma sistemática. E no caso de defeitos de design, o implementador dá o retorno para o ajuste no design. O arquiteto de software acompanha o implementador para auxiliar ele de forma que a estrutura de implementação siga de acordo com o planejado na fase de análise e design. A elaboração do teste consta em definir os objetivos para a avaliação do teste, assim como manter e melhorar os ativos dos mesmos, ainda mais se a intenção for a reutilização dos testes desenvolvidos no ciclo de teste atual e nos que virão. Os papéis para a elaboração dos testes são gerente de teste, analista de teste, testador, que no caso seria alguém que executará os testes, e o designer de teste. A entrega se baseia em planejar a implantação do produto. O tempo que levará para ficar disponível para o usuário final é um ponto a ser considerado e requer colaboração e preparação do cliente. O processo se divide em dois papéis: o gerente de implantação e o detalhador técnico, que desenvolverá o manual para treinamento dos clientes. O gerenciamento de configuração e mudanças é muito importante para preparar o processo de desenvolvimento para possíveis mudanças ou retorno de mudanças, que poderão ter um histórico para análise e um resumo das alterações efetuadas. Esta ação consta com o gerente de configuração, que escreverá o CMP, ou Plano de Gerenciamento de Configuração. O objetivo da elaboração do gerenciamento de projeto é criar os componentes do plano de desenvolvimento de software e revisar a viabilidade e aceitabilidade dos interessados, assim como continuamente monitorar os riscos e medir progresso e qualidade. Apenas o gerente de projeto exerce as atividades compostas dessa ação e desenvolverá planos de iteração e listas de possíveis riscos a serem tomados. A elaboração do ambiente é uma análise geral das ferramentas configuradas e instaladas, assim como a produção de um conjunto de modelos para o uso da iteração e apoio dos desenvolvedores para o uso das ferramentas e processos em cada uma delas. Os papéis compostos nesta elaboração são o engenheiro de processos e o administrador do sistema, que dará o suporte necessário para o desenvolvimento. Falaremos agora sobre a fase de construção. Ela tem como principal objetivo esclarecer os requisitos que faltam e concluir o desenvolvimento do sistema se baseando numa arquitetura de linha de base. E essa fase de construção ela acaba sendo, em certo sentido, um processo de fabricação, onde o foco dela vai ser colocado no gerenciamento de recursos e no controle das operações para otimizar custos, cronogramas e qualidade. Dá para ver no gráfico ao lado, que é o gráfico das baleias, que cada uma das disciplinas vai mudando um pouquinho de intensidade conforme as iterações vão passando. A modelagem de negócios, ela percebe dentro do processo que está rolando quais etapas, partes que precisam ser automatizadas, vai buscar melhorar os processos de negócio para manter as premissas do cliente. O papel do analista de processos de negócio, ele vai manter as regras de negócio e entregá-las, assim como o business designer vai definir os requisitos de automatização para suplementação e o business model reviewer vai revisar o modelo de negócio. Na parte de requisitos dentro da construção, ocorrem revisões regulares, análises de problemas, mudanças de requisitos e gerenciamento dessas mudanças de requisitos. O analista de sistemas vai desenvolver esses requisitos, vai gerenciar as dependências, assim como vai ter um revisor desses requisitos, também vai ter um revisor específico e detalhado do software e também uma prototipação da interface gráfica pelo User Interface Designer. Na análise de design,
vai ser feita uma revisão do design à medida que ele vai evoluindo, um teste de componentes, gerenciamento de estruturas de banco de dados. Então, o papel do arquiteto de software dentro da análise de design vai ser fazer uma arquitetura analítica, o designer vai desenhar as classes, os pacotes, e o database engineer vai desenhar a estrutura do banco de dados. Na fase de implementação, a principal ação é garantir que esse modelo de implementação esteja organizado de uma maneira que o desenvolvimento de componentes e o processo de compilação seja o mais livre possível de conflitos. Então, haverá escrita de código, correção de código, feedback de retrabalho de design, e até enfim chegar na implementação, que também haverá correção, e na integração do sistema. O arquiteto de software vai estruturar um modelo de implementação, aí vai ter um implementador que vai implementar esse modelo, vai testar componentes e o integrador que vai integrar esse sistema numa compilação geral. Na fase de testes é necessário identificar aonde deve estar sendo gasto o esforço do teste, qual área deve ser mais testada e melhorar os ativos de teste. O Test Manager vai identificar os motivos, o Test Analyst vai identificar os alvos, as ideias, o Tester vai implementar esses testes e o Test Designer vai estruturar a implementação de teste. Na fase de entrega, vai haver um planejamento da implantação do produto final, e esse planejamento ele requer uma colaboração do cliente também, que vai receber um programa beta para testar, e o feedback vai ser muito importante para um conjunto geral, tanto o cliente quanto o desenvolvimento do produto. Haverá um gerenciador de implementações que vai gerenciar os testes da aplicação beta, vai desenvolver o plano de implementação, e vai ter um implementador que vai desenvolver os artifícios de instalação, entregar esses artifícios, e o escritor técnico que vai desenvolver o material de apoio como um manual. O gerenciamento de configuração e mudanças mostra a importância de ter um bom plano para gerenciar mudanças. Assim, o processo não se perde caso o cliente ou alguma outra área requisite. E vai garantir que essas mudanças sejam feitas de uma maneira consistente que atenda as partes interessadas. O papel do integrador dentro do gerenciamento de configurações vai ser criar as linhas de base, promover essas linhas de base e entregar um workspace de integração. O gerenciamento de controle de mudanças vai revisar essas requisições e o gerente de configurações vai escrever um plano de gerenciamento de configurações. O gerenciamento de projetos vai preparar os componentes do plano de desenvolvimento de software e vai revisá-los de uma maneira formal quanto à viabilidade, se eles serão aceitos das partes interessadas como base para o plano refinado para a próxima iteração. Também vai monitorar o projeto de uma maneira contínua em termos de riscos ativos, medições objetivas de progresso e de qualidade. Então, o papel do gerente de projetos dentro do gerenciamento de projeto vai ser identificar e avaliar os riscos que tem no projeto, monitorar os status do projeto e desenvolver um plano de iteração. E, enfim, entregar essas atividades. A fase de ambiente, que é a última fase dentro da construção, vai concluir o caso de desenvolvimento e se preparar para a iteração. Caso necessário, vai personalizar as ferramentas que serão usadas, verificar se tudo está funcionando corretamente, produzir modelos específicos de projeto para ajudar e apoiar os desenvolvedores nas ferramentas que serão usadas durante a iteração. Então, o engenheiro de processos vai desenvolver um projeto específico de modelos, entregá-los, e o administrador de sistema vai apoiar esse desenvolvimento e vai revisar a infraestrutura de desenvolvimento. O foco da fase de transição é garantir que o software esteja disponível para seus usuários finais. A fase de transição pode abranger várias iterações e inclui testar o produto em preparação para a liberação e fazer pequenos ajustes com base no feedback do usuário. Os ajustes são toques finais no projeto, sendo que a maior parte dos problemas já devem ter sido resolvidas no decorrer do RUP. A fase de transição é inserida quando uma linha de base está madura o suficiente para ser implantada no domínio do usuário final. Observando que o gráfico das baleias indica a intensidade com que cada disciplina vai estar interagindo em cada iteração, como a transição, modelagem de negócios, transição, implementação, transição, gerenciamento de configuração, transição, requisitos, transição, teste, transição, gerenciamento do projeto, transição, análise e design, transição, entrega
e transição ambiente. Na modelagem de negócios, que é a etapa final do processo, o quanto for possível automatizar e ajudar a verificar o projeto, melhor será para o produto e para o cliente, sempre respeitando as regras de negócios. Neste ponto, temos dois papéis, o analista de negócios e o designer de negócios. Seu foco principal é entregar as regras de negócio e as especificações suplementares. Na área de requisitos, temos como ações revisões regulares juntamente com atualizações dos atributos e dependências, gerenciar requisições de mudanças quando necessárias, pois nessa etapa, garantir que os requisitos sejam cumpridos na versão final do projeto é essencial. Para isso, temos o papel do analista de sistema, o revisor de requisitos e o especificador de requisitos. Eles trabalharam em conjunto para gerenciar as dependências, plano de requisitos, registros de revisão, entre outras atividades. Na área de análise e design, temos como ações rever o design à medida que evolui, implementando os elementos de design como componentes, testar componentes implementados para verificar a funcionalidade e satisfação dos requisitos, gerenciar estruturas de banco de dados de forma que os critérios de desempenho do sistema sejam atendidos. Para isso, temos o papel do arquiteto de software, que irá realizar a análise da arquitetura, e o designer da base de dados, que fará a atividade de criar a modelagem de dados. Na implementação, os implementadores escrevem o código-fonte e adaptam os componentes existentes, compilam, vinculam e executam testes de unidade, à medida que implementam as classes no modelo de design. Os implementadores também corrigem defeitos de código e realizam testes da unidade para verificar alterações. O integrador integra o sistema de acordo com o plano de construção da integração, incluindo subsistemas de implementação entregues no espaço de trabalho da integração do sistema e criando construções. Cada construção é então testada para integração por um testador. Após o último incremento, a construção pode ser completamente testada no sistema por um testador. Neste ponto temos os papéis do arquiteto de software, o implementador e o integrador, onde eles irão estruturar o modelo de implementação, testar componentes, subsistemas, correções, integrar o sistema como um todo. Na área de teste, devemos identificar o foco apropriado do esforço para a iteração, onde manter e melhorar os ativos de teste é o foco principal. Para isso, temos os papéis do gerente de teste, o analista de teste, o testador e o designer de teste, onde suas atividades têm foco em identificar e documentar as evidências dos testes e seus resultados, validando os resultados do time de implementação. Na entrega, é necessário planejar a implantação do produto. Esse é o papel do gerente de implementação. O planejamento da implantação requer um alto grau de colaboração e preparação do cliente. Ter os materiais de auxílio, treinamentos, etc. em estado pronto para entrega ao cliente é responsabilidade do escritor técnico. Os comentários do programa beta são vistos como solicitações de partes interessadas e incluídos no desenvolvimento de recursos do produto, atividade responsável do implementador. Garantir que o produto seja considerado aceitável pelo cliente antes de sua liberação geral. O gerente de implementação organiza a instalação do produto em uma ou mais configurações do ambiente de teste, que representam um ambiente aceitável para o cliente, conforme especificado no plano de aceitação do produto. No gerenciamento de configuração e mudanças, temos de garantir que as mudanças foram feitas dentro de um projeto de maneira consistente e que as partes interessadas apropriadas também tenham sido informadas sobre o estado do produto, as alterações feitas no mesmo, o impacto no custo e no cronograma dessas mudanças. Neste ponto, temos 3 papéis: o integrador, o gerente de controle e mudanças e o gerente de configurações, onde serão responsáveis por revisar alterações de mudança e planos de configuração. No gerenciamento de projeto, é necessário revisar os componentes de projeto formalmente quanto à viabilidade e aceitabilidade das partes interessadas, e como base para o plano refinado para a próxima iteração, além de monitorar continuamente o projeto em termos de riscos ativos e medições objetivas de progresso e qualidade. Este é o papel do gerente de projetos, responsável por desenvolver planos de iteração, identificar e avaliar riscos e monitorar o status do projeto. Por fim, temos um ambiente, onde é necessário concluir o caso de desenvolvimento para se preparar para a iteração. Preparar e, se necessário,
personalizar as ferramentas para utilizar na iteração, verificar se as ferramentas foram configuradas e instaladas corretamente, produzir um conjunto de modelos específicos do projeto para usar na iteração, apoiar os desenvolvedores no uso de ferramentas e processos durante uma iteração, onde nessa etapa, fazer o encerramento é garantir que o ambiente esteja pronto. Neste ponto, temos o papel do engenheiro de processos, responsável por propor os modelos específicos de projeto, e o administrador do sistema, que realizará o suporte ao desenvolvimento e revisão da estrutura de desenvolvimento. Olá, neste trabalho